o estudo de EDOs lineares, que será dividido em 3 ou 4 partes para facilitar o entendimento. Então, nessa primeira aula, aula 5, vamos aprender alguns conceitos básicos. Primeiro, vamos relembrar como classificar uma EDO linear e aprender como estruturar, mais importante, estruturar a solução de EDOs lineares homogêneas e não homogêneas. Nós não aprenderemos especificamente ainda nessa aula como obter as soluções em si, mas o que esperar em relação ao formato da solução de uma EDO linear de qualquer natureza. Portanto, essa aula é fundamental para o entendimento dos métodos específicos que introduziremos nas próximas aulas, nas aulas 5, 6, 7, 8. Relembrando da aula 1, EDOs lineares são aquelas que podem ser expressas nessa forma, tá? Onde nós temos aqui y, a função y, suas derivadas, aparecem separadas uma das outras, multiplicado por coeficientes, que podem ser constantes ou variáveis, tá? Como a gente discutiu. Elas também podem ser escritas nessa forma, chamada de forma padrão, onde o coeficiente da derivada de mais alta ordem é igual a 1. E relembrando, elas são classificadas de acordo com a natureza dos coeficientes e da existência do termo independente. Então, em relação aos coeficientes, elas são classificadas como EDOs a coeficientes constantes ou variáveis, dependendo da natureza dos valores a e de x. E elas são classificadas como homogênea ou não homogênea, dependendo se o termo independente é zero ou diferente de zero. Nós vamos ver, então, na aula de hoje, alguns conceitos que se aplicam a todas as EDOs lineares. Tá? Alguns vão ser aplicados somente a homogêneas, outros a não homogêneas, independente se os coeficientes são constantes ou variáveis. Então, como eu disse, esses conceitos serão a base de toda a discussão de métodos nas próximas aulas. É importante ressaltar que essas classificações apresentadas e todos os teoremas e definições que decorrem a ser apresentados nessa aula só se aplicam a EDOs lineares. Então, tá, como é o método que a gente viu nas últimas aulas, ou seja, aplicado a EDOs chamadas de separáveis, nós podemos resolver algumas EDOs lineares, inclusive resolvemos algumas, né, nas aulas anteriores, que são EDOs lineares de primeira ordem homogênea. Elas são naturalmente separáveis, como podemos ver aqui. Tá? Deixo como exercício para vocês resolver essa equação genérica e verificar que a solução geral, tá, com esse coeficiente a zero de x genérico, seja constante ou função de x, é dado por essa expressão aqui. Tá? Fácil de resolver conforme o que a gente viu nas aulas 3 e 4. Tá? Aqui temos alguns exemplos. Tá? Essa primeira aqui, uma EDO de coeficientes constantes, bem tradicional, que surge em vários problemas de decaimento, cuja solução é essa aqui, tá? Exponencial de menos kx. E temos essa outra, onde temos aqui um coeficiente variável, tá? 2x, onde nós temos essa solução, tá? Uma função gaussiana, tá? Que vocês podem resolver diretamente ou aplicando diretamente essa solução. Tá? Essas EDOs são fáceis de resolver, tá? De primeira ordem, mas como ficam outros casos, como EDOs não homogêneas com termo independente genérico, tá? Diferente de uma constante ou não nulo, e EDOs de ordem superior. Tá? Isso que a gente vai ver em detalhes nas próximas aulas. Ainda no caso de EDOs de ordem superior, nós vimos na aula 4, que é possível resolver algumas equações, tá? Ao reduzi-las a duas EDOs separáveis de primeira ordem. Tá? Que EDOs são essas? São aquelas que apresentam, por exemplo, um termo de derivada segunda igual a uma função da variável independente, f de x, tá? Ou genericamente, quando a gente tem um operador laplaciano, desse lado, tá? Onde a gente viu que é possível aplicar uma mudança de variável, tá? E com isso reduzir essas equações a duas EDOs separáveis. Então, a gente viu isso em detalhes, né, na aula 4. Nesse aqui, no caso, para essa equação, as soluções foram essas, e para essa equação, as soluções foram essas. Tá? E o que nós fizemos, então, nos demais casos, onde estão presentes na EDO aqui, por exemplo, termos adicionais desse lado aqui, contendo y ou y'. Tá? Então, é isso que a gente vai ver nesta e nas próximas aulas, e é como a gente procederia nesses casos. Então, vamos começar nossa análise, tá? Tratando de uma EDO linear homogênea, ou seja, escrita nessa forma aqui, tá? Igual a zero, independente da natureza dos coeficientes, se é constante ou variável. Então, a natureza da solução geral para esse tipo de equação diferencial vem de dois teoremas, tá? Teoremas ou princípios básicos. O primeiro é o seguinte: uma EDO linear homogênea de ordem n, como essa aqui, é garantido que ela tem n soluções linearmente independentes.
Tá? Então, essas N soluções formam o que a gente vai chamar de base de soluções da EDO linear homogênea. Tá? É garantido, então, que elas são linearmente independentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas não conseguem ser escritas uma em função das outras através de combinações lineares. Ou, de outra forma, mas equivalente, uma dada solução não pode ser expressa pela soma das outras funções multiplicadas por alguma constante apropriada. Cada uma dessas soluções, individualmente, satisfaz a equação diferencial, ou seja, qualquer uma dessas aqui, ó, dessas N soluções que a gente inserir individualmente na solução, faz com que ela seja satisfeita. Tá? Então, esse teorema garante que existe uma base de soluções com N funções linearmente independentes. O segundo princípio consiste no chamado princípio da superposição de soluções. O que diz esse princípio? Ele garante que toda combinação linear de soluções de uma equação diferencial linear homogênea também é uma solução dessa mesma equação diferencial. Então, dessa forma, a solução geral de uma EDO pode ser expressa da seguinte maneira, ou seja, uma combinação linear das funções da base de soluções que a gente viu ali na definição anterior. Tá? Então, basta pegar as funções da base e multiplicar por constantes arbitrárias. Tá? Naturalmente, uma EDO de ordem n vai ter n soluções na base e n constantes arbitrárias. Fica mais fácil de entender esses dois princípios tomando um exemplo. Tá? Vamos pegar essa EDO, uma EDO simples, de segunda ordem, tá? Linear a coeficientes constantes, homogênea, que ela diz que se nós tomarmos uma função, derivá-la igual e derivá-la duas vezes e subtrair dela mesma, eu chego a zero, ou seja, uma função onde y duas linhas é igual a y. Esse caso é bem simples, tá? E dá para resolver mentalmente. Não vamos se preocupar agora em como chegar nessas soluções de forma genérica. Isso vai vir depois, tá? Não se preocupe. Então, uma possível função, uma possível solução é a exponencial de x. Podemos derivar ela quantas vezes a gente quiser e o resultado é sempre o mesmo. Então, lembrando, para testar se uma solução proposta satisfaz a equação, basta substituir ela na EDO e, naturalmente, a gente vê que a derivada segunda menos ela mesma dá zero. Portanto, ela é uma solução. Outra possível solução é exponencial de menos x. Para testar, novamente, tá? A gente basta derivar duas vezes, substituir a derivada segunda e a própria função aqui, e note que também é satisfeito. Tá? Ou seja, como temos uma EDO de segunda ordem, era esperado, nós temos duas funções linearmente independentes, tá? Como solução, portanto, nós podemos garantir que a nossa base de soluções é a exponencial de x e exponencial de menos x. Tá? De posse dessa base, de acordo ali com o princípio da superposição, nossa solução geral pode ser escrita dessa forma. Tá? Ou seja, pegamos cada uma delas, chama de y e y2, aqui em verde e em rosa, e multiplicamos por constantes arbitrárias. Bem simples. Tá? Então, o desafio, quando nós formos resolver EDOs lineares homogêneas, é achar a base de soluções. Aqui foi meio que trivial, mas a gente precisa de um procedimento mais genérico. Então, EDOs de coeficientes constantes e EDOs de coeficientes variáveis têm métodos próprios para essas, são diferentes, como a gente vai ver nas próximas aulas. Então, vamos ver o que muda quando nós temos EDOs não homogêneas. Lembrando, o que são EDOs não homogêneas? São EDOs, tá, onde o termo independente, aquele lá do lado direito, é diferente de zero. Nesse caso, a solução geral vai ser sempre formada por duas parcelas, também linearmente independentes. Que parcelas são essas? Uma delas é o que a gente chama de solução geral da EDO homogênea associada. Ou seja, é a solução, tá, que a EDO teria se ela fosse homogênea, ou seja, se a gente forçasse com que R de x fosse igual a zero. Então, essa, como vimos, né, expressa por uma combinação linear da base de soluções que ainda a gente vai aprender a como determinar. A outra parcela da solução é chamada de solução particular. Tá? Ela vai estar diretamente ligada, então, ao termo R de x, da EDO não homogênea, e ela é determinada a partir de métodos específicos, tá? Basicamente dois métodos tradicionalmente usados que veremos nas próximas aulas. Tá? Independente da natureza dos coeficientes da EDO, essa estrutura se mantém, ou seja, essa estrutura é válida tanto para EDOs a coeficientes constantes, quanto EDOs a coeficientes variáveis, claro, desde que sejam não homogêneos. Aqui temos um exemplo, tá?
y das linhas menos y igual a seno de x, e é esperado que a solução seja composta por duas partes. Essa primeira parte da solução é obtida fazendo com que esse termo aqui seja zero, tá? Que a gente chama de homogênea associada, ou seja, a gente pega o lado esquerdo da EDO e força com que ela seja igual a zero. Tá? A solução a gente já viu no slide anterior, seria essa solução aqui. Tá? Então, a solução da EDO não homogênea, no fim das contas, vai ficar com essa forma. Tá? Então, aqui em azul, a solução da homogênea, ou seja, que a gente tira daqui, da homogênea associada, e esse termo em laranja, que seria, então, o papel, que faria o papel dessa solução particular. Tá? Novamente, não se preocupem em como eu cheguei nela, basta vocês testarem a EDO e verifiquem que ela satisfaz a equação. Tá? E notem que esse termo que surge aqui, ele é matematicamente similar ao R de x, aqui presente. Então, a gente vai ver nas próximas aulas por quê. Tá? Então, como obter em si, próximas aulas. Se a gente pegar esse outro exemplo, note que eu mantive o mesmo lado esquerdo da equação, só alterei aqui o termo independente, agora é uma exponencial de x. Tá? Novamente, o que acontece? Temos a solução formada por duas partes. Essa parcela continua a mesma, que é a solução da homogênea associada, ou seja, forçando esse termo a ser zero, e só muda a solução particular. Tá? Novamente, não se preocupe como é que eu cheguei nela aqui, apenas testem, verifiquem que efetivamente essa função aqui é uma solução DDO, como a gente tem feito nas outras aulas. Tá? Também perceba que essa solução particular ela é parecida, do ponto de vista matemático, com o termo independente. Não somente exponencial de x, como aparece aqui, mas x exponencial de x. Visto que se fosse só uma exponencial de x, ela seria absorvida por esse termo aqui, ó, esse termo C1 exponencial de x, e não teríamos uma solução particular explícita. Tá? Então, como obter essa solução, vamos ver nas próximas aulas. Então, assim, finalizamos a nossa primeira aula em EDOs lineares. Tá? Buscava relembrar a classificação de EDOs lineares e mostrar, principalmente, qual é a estrutura da solução esperada para EDOs lineares. Tá? Então, essas definições são importantíssimas para as próximas aulas. A partir dessas, nós vamos aprender como obter, então, base de soluções para EDOs lineares homogêneas, tá? E soluções particulares para EDOs não homogêneas. Então, até a próxima aula e bons estudos.